Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar novamente de um tema bem especial, que é a germinação das sementes. Por que a gente precisa falar sobre isso ou entender isso? Porque se a gente entender os conceitos fisiológicos envolvidos com o processo de germinação, isso pode fazer a gente pensar ou proceder de uma forma que a gente cria um ambiente adequado para as nossas sementes germinarem. Então eu sempre digo que a gente pode pegar o conhecimento técnico, científico, estudar, compreender e aplicar para criar um ambiente adequado para que a gente consiga ter um ótimo estabelecimento e uma lavoura com um número adequado de plantas que seja produtiva, que seja eficiente do ponto de vista técnico e econômico. Aqui a gente tem uma lavoura de soja recém-plantada, tá? Essa lavoura aqui foi plantada há aproximadamente 24 horas, então ela já iniciou os processos germinativos, né? Então como é que funciona a germinação assim? Falando de uma maneira bastante básica, né? A semente ela é depositada no sulco de semeadura. Para que a germinação aconteça, um volume de solo deve ser levemente pressionado contra a semente e aí acontece uma absorção de umidade. Então, basicamente, o início do processo germinativo depende de uma boa temperatura, depende de uma boa condição de umidade no solo e de solo em contato com a semente para que esse efeito aconteça, né? Lá dentro da semente, quando acontece o entumecimento, né? O que é entumecimento? É a absorção de água que a semente faz. Semente de soja que tem um formato normalmente redondo, né? Aqui eu tenho uma sementinha de soja, eu guardei aqui no meu bolso, acho que vocês conseguem ver. Ela é redonda, né? Ela absorve mais ou menos 50% do peso dela em água e aí acontece uma mobilização de fito-hormônios que vão lá para o endosperma, né? Lá para o tegumento, aí ele devolve nutrientes lá para o eixo embrionário e inicia-se o recomeçar do crescimento biológico, né? E aí o eixo embrionário ele vai emitir os cotilédones naquele formato de alavanca, né? Falando de semente de soja, as dicotiledôneas, elas fazem uma espécie de alavanca, né? Então eu vou deixar uma foto para vocês, onde os dois cotilédones emergem acima do nível do solo, mas para que isso aconteça de forma satisfatória, a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, essa semente cilíndrica, ela passa a ficar, de certa forma, ovalada, né? Pensem que a semente de soja é do formato de uma bola de futebol aproximadamente, né? E ela fica com o formato de um feijão, né? Então vamos ver aqui no solo como fica a semente aproximadamente 24 horas após a deposição no sulco de semeadura. Mas é importante reconhecer o início desse processo germinativo para que a gente possa compreender certos conceitos. Então eu aqui já localizei uma semente, então vejam, eu vou colocar aqui no vídeo, né? Então, essa aqui é uma semente normal, né? Que vem lá da indústria, da nossa unidade de beneficiamento de semente. Eu vou colocar aqui, vou ver se vocês conseguem ver, talvez está um pouquinho difícil de ver o zoom. E essa aqui é uma semente, eu vou substituir ela, é uma semente no formato de um grão de feijão. Então imaginem que essa semente aqui ficou desse tamanho. Dá a impressão que ela praticamente triplica o seu tamanho, né? Por quê? Porque existe a absorção de água, né? Então agora essa semente que era pequenininha, ela dobra ou triplica o seu tamanho e aí acontece uma mobilização de fito-hormônios. Esses hormônios, eles são deslocados até as reservas, né? Da semente. Essas reservas da semente, elas vão para o eixo embrionário. Aí depois desse processo de entumecimento, que é a absorção de água, a semente ela diminui essa absorção de água e ela precisa agora então de oxigênio. Por isso que as lavouras em região encharcada normalmente têm um péssimo estabelecimento, porque a etapa germinativa é exatamente nessa sequência. Primeiro o entumecimento, que tem muita absorção de água, seguido por um período de redução abrupta desse período de água, onde a semente ela precisa respirar, digamos,
Então a conversão desse momento para a formação de uma pequena plântula é muito estressante, é um período de desafio fisiológico. Por quê? Porque a planta deixa de ser heterotrófica, né, onde ela obtém o alimento lá do embrião, lá da semente, e ela passa a ser autotrófica, ou seja, ela começa a produzir o seu próprio alimento. Ela pega alimento da energia solar e dos elementos químicos que estão no solo, e através de complexas atividades bioquímicas ela produz o seu próprio alimento e vai produzir alimento para ser colocado na cadeia alimentar nos próximos níveis tróficos. Então, abrindo um parênteses aqui, ó, aqui eu já tenho uma planta totalmente autotrófica, ou seja, essa lavoura bem germinada, bem estabelecida, onde tiveram todos os cuidados, ela proporcionou com que essa plantinha aqui fosse feliz, né? Agora ela está apta a usar a energia luminosa, a pegar os nutrientes lá do solo, a construir uma relação com a comunidade de micro-organismos para que ela possa produzir o nosso tão precioso grão, que é o objetivo final da lavoura. Tá bom? Um solo. Para que isso aconteça de forma rápida e satisfatória, nós precisamos colocar solo em contato com a semente, depositar a semente na profundidade correta, né? A gente diz que a profundidade ideal para a semente de soja é de 2 até no máximo 3 centímetros. Sementes expostas à superfície do solo dificilmente germinam, é um fator estressor. E nós também precisamos plantar na temperatura correta para que esse processo bioquímico aconteça de forma satisfatória. Então, eu vou mostrar para vocês uma lavoura de soja bem germinada, bem estabelecida, que é o que nós desejamos para todas as culturas, né? Um bom estabelecimento. Então, fica aí, plante na profundidade correta, com temperatura correta, pressionando o solo contra a semente e realizando boas práticas agronômicas no preparo do campo antes do plantio, como nós já falamos em outros vídeos. Eu peço a gentileza, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, curtir ele, isso ajuda o nosso trabalho muito para que a gente consiga continuar criando conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou não gostou de alguma coisa, escreva aqui nos comentários, que isso é muito importante para a gente ir melhorando a cada vídeo. Um forte abraço a todos e espero que tenham um ótimo dia.